Olá, pessoal, tudo bem? Estamos esperando o pessoal chegando. É a minha primeira vez com experiência em lives. Estou um pouquinho nervosa, mas no final vai dar tudo certo. Já temos 7 combinações, 7 pessoas. São 16 horas em ponto. Podemos aguardar um minutinho, pode ser? Aguardamos um minutinho para a gente poder ir começando. Alice deu uma curtidinha. Mais uma visualizaçãozinha. Isso. Pode ser. Boa tarde a todos, tudo bem aí? Boa tarde, tudo bem com vocês? Todo mundo está me ouvindo bem? Se todos estão me ouvindo bem, poderia dar um like, uma comentadinha, um joinha aí para a gente poder estar acompanhando. Mari, só uma dúvida, eu não consigo visualizar por aqui o comentário das pessoas. Aonde eu estou, eu visualizo para outro lugar? Ou você que vai conseguir me ajudar nesse acompanhamento? Tá, só visualizações. Tá, ok. Olá, boa tarde, Mari. Tá ouvindo? Tá me ouvindo bem? Boa tarde, Luísa, tudo bem? Solange, Thalia, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito o áudio? Ana Paula França, boa tarde, tudo bem? Um abração, viu? Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Janaína, eu sou terapeuta ocupacional e supervisora do CAPES Infanto Juvenil de São Carlos. E vou estar lhe auxiliando hoje na nossa primeira live, tá? Hoje damos início a esse projeto, né, dedicado ao Setembro Amarelo. O nosso tema principal, enquanto CAPES Infanto Juvenil, é um convite, né, à valorização da vida. Teremos vários palestrantes, vários encontros ao longo do mês, né, com diversos assuntos. Fiquem atentos e atentas, né, ao nosso Face, que a gente vai estar divulgando as informações por lá, tá ok? Antes de apresentar a nossa convidada especial, eu gostaria de agradecer de coração o apoio da Associação dos Surdos de São Carlos e da intérprete querida que está conosco hoje, Josiane Santos. Gostaria de agradecer aos alunos de psicologia da UFSCar, né, que mesmo à distância estão nos apoiando no seu estágio. E, de coração, claro, agradecer a toda a equipe do CAPES Infanto Juvenil, né, de São Carlos, que cuidou zelosamente de cada live que vai estar acontecendo, junto aos convites, né. Hoje eu estou como moderadora, ao decorrer dos encontros estarão outros profissionais também, facilitando, né, esse encontro tão especial em momentos tão difíceis ao qual vivemos, né. A nossa convidada do dia de hoje é a professora doutora Diane Monique Carlos. Oi, Di, tudo bem aí? Que vai falar sobre o lugar da família na prevenção a comportamentos suicidas na infância e adolescência, tá? A gente podia fazer um combinado da gente poder tirar as dúvidas, né, Di? Acho que deixar os comentários para responder ao finalzinho. Tudo bem, Di? Que aí a Di pode fazer a apresentação com calma, e aí a gente vai estando acompanhando vocês aqui, a gente vai tentando fazer uma compilação e tentar fazer o possível para estar respondendo alguma necessidade, alguma dúvida que vocês possam ter, tá bom?
Di, um prazer estar aqui com você hoje. A Di é bacharel em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, minha terrinha natal, Ribeirão Preto. Ela é mestre e doutora em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, USP, e especialista em enfermagem pediátrica e neonatológica pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, nossa querida FAMEP. Atualmente, ela é professora adjunto nível A no Departamento de Enfermagem pela Universidade Federal de São Carlos, da UFSCar. Dia, eu queria dizer que nós estamos muito felizes com a sua participação, né, inaugurando o nosso ciclo de lives, pela parceria que a gente tem mantido, né, durante esses últimos 2 anos, né, e dizer de coração que a gente está muito feliz com você hoje. Agradecer também a Josi novamente por estar aqui conosco, possibilitando a acessibilidade a todos. E agora a palavra é toda sua, e você fique à vontade, né, e que a gente possa ter um encontro bacana na tarde de hoje, viu? Obrigada, Jana. Eu que agradeço esse convite, né, desse serviço que para mim é um modelo bastante caro e querido na minha vida profissional. Muito do que eu sou hoje, enquanto pessoa e profissional, eu devo a minha atuação num CAPSI, que foi em Campinas. Então, eu tenho um grande carinho por esse modelo, né? E recebi com grande alegria o convite, fico muito honrada de poder estar aqui hoje, né, falando sobre um tema tão relevante que tem dito aí do sofrimento de crianças e adolescentes, né, nesse momento mais contemporâneo, né, nessa atualidade, em especial impactados também por esse momento tão específico que a gente vive atualmente, que é essa situação da pandemia, né, e o quanto isso tem impactado aí a vida de tantas pessoas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e daí eu não vou mais conseguir vê-los. Então, se vocês puderem só me confirmar se estão vendo a apresentação pelo microfone, se puderem só me dizer se está tudo ok. Tá tudo certo, gente? Tudo certo. Tudo certo, tá bom. Bom, então, como Jana falou, eu sou enfermeira de formação. A minha experiência profissional sempre se deu na área da infância e da adolescência, na atenção primária e no serviço de saúde mental, infanto-juvenil, né? Hoje eu estou como professora no departamento de enfermagem da UFSCar, estou na região de São Carlos desde 2018, fui muito bem acolhida pelos serviços, pelos profissionais, pelos estudantes, então tenho uma gratidão muito grande por esse lugar, né? E a ideia hoje é que a gente fale um pouquinho, né, sobre o lugar da família na prevenção a comportamentos suicidas na infância e adolescência, pensando, né, que a gente está num mês que ele é lembrado como mês de conscientização, de prevenção, de enfrentamento a comportamentos suicidas no geral, e é óbvio, pela especificidade desse serviço, a gente vai tratar da infância e da adolescência, tá? Então, é um pouquinho nesse sentido que eu construí minha fala. Eu sei que tem pessoas de diferentes lugares aí, né? Podem ter familiares, adolescentes, estudantes, profissionais. Então, eu tentei fazer uma fala que pudesse ser acessível a todos e todas, e fico muito feliz também de ter a intérprete em Libras, a Josi, né? Porque eu acho que o conhecimento ele precisa ser cada vez mais acessível, né? Porque é assim que a gente muda o mundo, é assim que a gente constrói um lugar melhor para se viver, né? Acredito muito nisso. Então, começando, né? Acho que uma primeira coisa para a gente pensar é o que vem à nossa mente, né? O que vem à nossa cabeça quando a gente fala de infância e adolescência.
E aí eu trouxe essas imagens, né, porque elas são geralmente o que a gente pensa quando a gente fala de ser criança, ser adolescente, né, ser jovem, que são imagens de brincadeiras, de cores, de alegria, de experimentação, de descoberta, de viver o mundo de outras formas, de começar a construir, né, possibilidades de estar em outros espaços até para além da família, né? Então a gente sempre pensa nisso quando a gente fala de infâncias e adolescências, né? Mas aí, até para a gente entender do porquê tá falando sobre isso, a gente tem se deparado com algumas notícias que nos mobilizam e que não dizem de todas essas imagens que nos vêm à cabeça quando a gente fala de criança e adolescente. Então, a gente tem se deparado com notícias que dizem disso. Taxa de suicídios entre crianças e jovens de 10 a 24 anos cresce, hospital registra aumento de 50% nas tentativas de suicídio por adolescentes. A cidade que mata o futuro, então falando especificamente aí de uma cidade, né, que enfrenta um aumento avassalador de suicídio entre adolescentes. Especialista alerta sobre vídeo violento circulando camuflado no TikTok, então desde a baleia azul aí a gente tem vivenciado essas situações de desafios que levam os adolescentes, crianças, né, jovens a se engajarem em comportamentos que dizem de violências autoinfligidas, né? E aí esse relatório da Unicef que diz de um risco, né, de aumento de suicídio em crianças e adolescentes no contexto brasileiro. E daí, gente, até para dizer um pouco, né, dessa minha aproximação com esse fenômeno que não é antiga, é nova, né? Eu sempre trabalhei com infâncias e adolescências, mas muito por olhares de outras situações de violações de direitos, né? Então, violências interpessoais, violências domésticas. E quando eu cheguei em São Carlos, né, também devo gratidão, porque foi a partir disso que a gente começou a pensar outras possibilidades, né? Em uma das escolas que a gente iniciou um projeto de extensão, a grande demanda que veio foi do olhar para a saúde mental de crianças e adolescentes, por conta do alto índice de automutilações, autolesões entre crianças e adolescentes, né? Então, em especial a partir dos 10 anos, o quanto dessas situações que estavam ocorrendo, né, no espaço escolar. Então, a partir disso, a gente começou a pensar, né, peraí, acho que a gente precisa olhar para essas questões, né, acredito muito aí, falando do lugar da enfermagem, né, enquanto uma prática social que vê, né, que precisa estar pronta a responder também às demandas que se apresentam na prática. E aí, a partir disso, a gente começou a aprofundar o olhar para esses fenômenos, né, essas situações aí que têm vulnerabilizado ainda mais a saúde de crianças e de adolescentes. E aí, só para a gente mapear alguns dados, né, inclusive de um último relatório sobre comportamentos suicidas, violências autoinfligidas, que saiu do Ministério da Saúde, entre 97 e 2015, no Brasil, a gente teve um aumento de cerca de 40% de mortes autoprovocadas. Deixa eu mudar só o meu ponteiro aqui, gente, só um minutinho. Então, a gente teve um aumento de 40% de mortes autoprovocadas em adolescentes, né, de 10 a 14 anos. A gente vê aqui nesse gráfico, né, que diz respeito do número de notificações por violência autoprovocada, segundo o sexo e ano, né, nos adolescentes e jovens de 15 a 24 anos, que existe essa curva crescente, né, do número de notificações, então que também nos demonstra o quanto que é óbvio que os serviços têm se atentado mais e notificado mais, apesar da gente saber que violências autoinfligidas,
mortes, né, autoprovocadas, que a gente utiliza sempre como sinônimos aí de comportamentos suicidas, ainda existe um tabu e preconceitos muito grandes, inclusive no processo de notificação. Então, a gente sabe que as violências, no geral, elas são sempre subnotificadas, apesar da notificação ser uma diretriz hoje para essas violências, para esses comportamentos suicidas, porque inclusive é a partir deles que a gente consegue visualizar a realidade, né, desse fenômeno e também entender que políticas públicas podem ser eficientes, né, mais eficientes. A gente tem, na questão de notificação, né, o número de situações pelo sexo masculino, né, e um número mais elevado, e isso a gente sabe que modifica um pouco quando a gente fala de autolesão não suicida ou automutilação, que não necessariamente, depois eu vou falar melhor sobre isso, as pessoas têm a ideia de cometer o suicídio, né, mas é um fator que pode evoluir. Mas no caso das autolesões, as meninas cometem mais. Mas em termos de suicídios, né, quando a gente diz de fatalidades, de mortes, os meninos têm, né, um índice maior aí. E aqui é só para a gente ver, né, a taxa de mortalidade por suicídio na população, né, a partir de 10 anos no laranjinha 15 a 29 anos, o quanto que a taxa de suicídio entre essa população mais jovem, ela tem crescido. E a gente sabe que quanto mais precoce, mais subnotificado, né? Então, às vezes a população de 10 a 14 não está aqui, mas como a gente viu nesse outro dado, existe um aumento importante aí dessa mortalidade por suicídio. E aí, para a gente olhar alguns fatores que hoje se relacionam a essas situações tão exacerbadas de sofrimento mental de crianças e adolescentes que podem chegar a violências autoinfligidas, a comportamentos suicidas. Então, a gente tem, primeiro, que fazer um olhar para o processo de desenvolvimento de crianças e de adolescentes. Não dá para a gente falar de comportamento suicida na infância e adolescência como a gente fala no adulto. Por quê? Porque crianças e adolescentes, elas estão num peculiar processo de desenvolvimento, elas ainda estão num processo de maturação cerebral, num processo cognitivamente, né, de desenvolvimento, né, ainda estão experimentando relações sociais, então a gente vai percebendo que buscas de ajuda, falar sobre o sofrimento, reconhecer o sofrimento. Às vezes, até para a gente adulto é difícil perceber se eu estou triste, ou se eu estou angustiada, ou se eu estou ansiosa, e por que eu estou assim, para tentar lidar com essa situação. Vocês imaginam quando a gente fala de criança e de adolescente, que ainda está se descobrindo, ainda está se conhecendo, ainda está pensando sobre os problemas da vida, né? E daí da dificuldade que muitas vezes eles têm, primeiro de falar, depois de buscar ajuda, né? De perceber que não está bem de falar e daí de buscar ajuda. Então a gente tem esse peculiar processo de desenvolvimento. A gente sabe também que na adolescência, e isso é novo, né? Por muito tempo se falou da impulsividade, do não pensar, né? E até uma fala bastante preconceituosa com relação à adolescência. Daí a gente viu nos últimos estudos que isso é explicado em parte pelo desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é responsável pelo controle de impulsos. Então, na adolescência, essa maturação ainda está acontecendo, o que explica, né, em alguns momentos, esses adolescentes terem maior impulsividade, né? Então, no momento de tristeza, às vezes, não encontrar outra forma de lidar que não seja se machucando, né? E até chegando aí a uma situação de suicídio. Então, é algo que a gente precisa considerar quando a gente fala de comportamentos suicidas. A gente tem fatores escolares que se relacionam muito, né? Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente olha essa população sempre em contexto,
né? Então, primeiro num contexto familiar, que é o mais direto, depois eles vão expandindo, né? Experimentando esse meio social para a escola, e assim sucessivamente, e assim, né, consequentemente. E aí a gente tem que as questões de comportamentos suicidas, de autolesões, né, os sofrimentos mentais no geral, eles estão, em crianças e adolescentes, estão muito relacionados a vivências de dificuldades escolares, inclusive o bullying, né, é um tipo de violência interpessoal realizada por pares que incide muito, né, no comprometimento aí de crianças e adolescentes, né, nessa questão do adoecimento mental. Conflitos familiares, que vem muito no que a gente vai falar hoje, né, a literatura tem nos mostrado que geralmente crianças engajadas, crianças e adolescentes engajados em comportamentos suicidas ou violências autoprovocadas, sofrem, vivenciam contextos de conflitos em casa. E esses conflitos podem se exacerbar chegando a vivências de violências também. Então, é muito comum, e isso já tem relatos na literatura, de crianças e adolescentes que são vítimas, em especial de violência sexual, que cometem violências autoinfligidas, né? E um outro ponto, não menos importante, que é o uso de comunicação eletrônica e mídias digitais. A gente tem, pelo último relatório, né, sobre o uso de tecnologias digitais por crianças e adolescentes, que na adolescência mais de 90% tem acesso à internet de alguma maneira e possuem perfis em redes sociais virtuais. E o que a gente tem visto, inclusive nas conversas, nos estudos com adolescentes, é o quanto que hoje, né, é um novo mundo mesmo, é um mundo paralelo, né? Então, eles vivenciam esse mundo real que nós estamos, mas eles têm vivências importantes nas mídias digitais. E a gente sabe que isso não tem como voltar atrás, né? São crianças e adolescentes que já nascem imersos nesse tipo de comunicação. Hoje, com a situação de pandemia, a gente percebe que existem muitos pontos positivos, que inclusive a gente só está conversando sobre isso hoje, porque a gente tem acesso a mídias digitais, mas, ao mesmo tempo, isso pode vulnerabilizar ainda mais crianças e adolescentes. Tem um estudo recente, publicado por alguns pesquisadores do Rio de Janeiro, da Fiocruz, que diz de um aumento inclusive, desses jogos, estilo baleia azul, que tem engajado crianças e adolescentes em violências autoinfligidas. E pelo acesso mais constante de crianças e adolescentes a esses meios, eles estão mais vulneráveis, né, a também entrarem nesses jogos desafios, em que o desafio geralmente é cometer uma violência contra si mesmo. Então, é algo que, inclusive, depois eu vou voltar, porque diz muito, né, de um olhar que a família precisa ter, de alguns acordos que precisam ser feitos com essa população, para que a gente possa salvar, né, mantê-las de alguma forma mais protegidas também dessas vivências, tá? E aí, pessoal, como a gente começou a falar sobre essas questões, né, que estão envolvidas em situações, né, de comportamentos suicidas, de violências autoprovocadas, né, a gente sabe que essas crianças, esses adolescentes, eles estão num contexto, primeiro, de socialização, que é a família. E aí, antes da gente falar, né, do que é importante ter nessas relações familiares, no quanto essas famílias podem atuar na prevenção de comportamentos suicidas entre essa população, é importante a gente dizer o que a gente considera como família, né? Que aquela lógica de família, né, pai, mãe e filhos, não existe mais nem no comercial da Doriana, né? Para quem é mais tá na minha idade já conhece bem esse comercial. Hoje ele nem existe mais. Mas família a gente entende como um grupo de pessoas com sentimento de pertencimento e laços afetivos, não apenas grupos formados por pais e genitores, mas os diferentes agregados sociais. Resultantes... Oi?
Você pode só dar uma pausadinha? Perdão, que a Por Josi favor. caiu aqui na internet. Perdão, viu? Ah, tudo bem, a gente espera. Ah, coitada, ela referiu que está com problema no computador, que está reiniciando. Só um momentinho, Tá desculpa, bom. acontece. Ao Não, vivo pode acontecer, né? com certeza. Eu peço a paciência de vocês só um pouquinho, tá bom? Para que a Josiane Santos, nossa. Deixa eu só dar uma olhadinha se ela tem condições de voltar. Uhum. Que ela está promovendo o nosso acesso em Libras. Josiane está voltando. Oi, Jo. Pessoal, agradeço, viu? Gi, muito obrigada, viu? Vamos continuar. Imagine. Podemos avançar? Tá ótimo, gente. Qualquer coisa vocês me sinalizem aí, fiquem à vontade. Então, a gente entende, né, família nessa forma mais ampliada, os diferentes agregados sociais resultantes não apenas de relações consanguíneas, mas afetivas ou até mesmo de subsistência, né? Então, a gente parte desse conceito ampliado, que ele não é tão novo, mas a gente é uma literatura clássica, né, que inclusive dispara um pouco esse olhar que a gente vem tendo para a família. E aí, esse grupo tem um lugar essencial na vida de crianças e adolescentes, né? Então, é dito, né, como o agente primeiro e básico de socialização, é quem apresenta o mundo para as crianças e adolescentes, né, nesse primeiro momento. A família é um grupo que confere à criança sua primeira identidade pessoal e social, a autoavaliação, a autoestima, marcos de referência normativos. A família vai perdendo a exclusividade, né, com o agente socializador à medida que a criança cresce, e daí outros grupos, formais ou não, se acrescentarão como agentes de socialização. E mesmo com essa importância da criança e do adolescente buscarem outras formas de socialização, né? Então, isso está fresco, assim, na minha cabeça, que a gente tem discutido isso, né, nesse momento, na disciplina de graduação da enfermagem, do crescimento e desenvolvimento, né? Então, mesmo quando a criança inicia esse processo de reconhecer o mundo, de experimentar as coisas, de andar, e que aquele espaço já não é tão essencial para ela, ela precisa ir além, a família, ela precisa estar ali, né, de alguma forma como suporte, como apoio, né, e eu vou dizer um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides, né. E aí, gente, quando eu falo de família, né, eu tenho trabalhado muito com as questões de violências domésticas, né, desde que eu iniciei meu percurso como pesquisadora, ainda na graduação, e depois as coisas foram se mantendo, né? Eu fui trabalhar em locais que eu também tinha esse olhar, né? E eu gosto muito de trabalhar com um autor, né, que é o Bronfenbrenner, que ele traz da questão do desenvolvimento, né, o modelo, até hoje ele chama de bioecológico de desenvolvimento humano, que fala um pouco dos contextos, né, dos momentos que as crianças e adolescentes estão inseridos, e ele traz três elementos principais que precisam estar presentes nas relações familiares. O primeiro deles, que ele fala, é o afeto. Então, é muito importante para a criança e para o adolescente se sentir pertencente, se sentir querido, né? Às vezes a gente, criança menos, mas adolescente, né? A gente tem dificuldades, ou às vezes eles mesmos são, né? Não sei se tem adolescente aí pode dizer o que pensa, mas um pouco mais retraídos nessa questão do carinho, né, do dizer eu te amo, para pai, mãe responsável, né, cuidador, cuidadora, mas isso é tão importante para
né, que inclusive esse adolescente se sinta pronto para experimentar a sua autonomia em outros espaços para além da família. Então, essa questão de afeto, disso ser dito, de ser demonstrado, né, e como a gente hoje aqui está falando muito para as famílias, né, e até, né, podem ter profissionais, estudantes assistindo, é interessante que a gente oriente as famílias sobre isso sempre que a gente tiver possibilidades. Né? Então, que diga da importância de se expressar afetividade, expressar carinho, né? Isso tudo é muito relevante. Outra questão é a reciprocidade, né? O Bronfenbrenner fala que precisa ir se construindo, né, essa presença, essa questão de reconhecer, principalmente em crianças e adolescentes, de serem reconhecidos nesse espaço da família, né? Então, de eu construir relações que tenham troca, que tenham diálogo, né? Percebam que ele traz elementos diferentes, mas que eles estão muito interligados. A gente tem estudado muito isso, né? Porque hoje é uma grande demanda que tem aparecido para a gente nas escolas, nos serviços de atenção primária, que é a minha área principal de atuação, né? Mas o quanto que os profissionais, os professores têm pedido para que a gente fale sobre isso, né? E tem alguns estudos que a gente tem lido que trazem muito disso, né? Por muito tempo, eu sempre trabalhei na lógica de adolescentes em especial, que eles têm uma relação muito forte com os pares, né? A gente fala que na adolescência tem essa questão da grupalidade gritante, porque o adolescente, a adolescente se identifica no outro, então ele constrói a si com a identificação que ele vai tendo nos pares. Então, as relações, né, com pares com iguais, né, quando a gente fala par, é de semelhantes, né? Então, da mesma idade, do mesmo local de moradia, né? Isso é muito importante. Mas o que a gente tem visto em estudos é que o apoio que essas crianças e adolescentes recebem da família e da escola são mais importantes para esses momentos de sofrimento do que propriamente apoios que eles podem receber ou não dos pares. E aí a gente tem visto, né? Eu participei de uma banca recente de uma tese de doutorado em que tinha-se era o trabalho, né, sobre o bullying. E uma das falas, o pesquisador fez, era psicólogo, né, um psicólogo, ele fez grupos com os adolescentes. E esses adolescentes trouxeram que um determinado momento eles foram dizer para um professor que eles estavam que, né, um adolescente específico estava sofrendo bullying. E aí esse professor, inclusive, vivenciou uma situação e acabou rindo dessa situação de bullying. E aí isso teve um impacto muito grande nesse adolescente, né? E assim, a gente sabe que isso não é a maioria, né? Eu, assim, tenho trabalhado e tenho tido contato com professores, diretores, coordenadores e coordenadoras fenomenais, que fazem, assim, de tudo para apoiar, para ser apoio a crianças e adolescentes, mas eu só contei isso para que a gente pudesse entender do quanto que, às vezes, uma questão boba, né, boba para quem está vendo ou para quem está assistindo, pode gerar ainda mais sofrimento para crianças e adolescentes, porque eles percebem que efetivamente podem não ter apoio de ninguém, né? Em alguns momentos, para as famílias também é difícil acolher situações de sofrimento, né? E aí a gente precisa ir conversando e trabalhando sobre isso. E o último elemento que o Bronfenbrenner fala é o equilíbrio de poder. Então, ele traz, né, nos estudos, nos trabalhos, que é importante, né, que a criança e o adolescente tenham um ambiente estável, né, um ambiente que eles se sintam suportados, né, e que existe inicialmente um desequilíbrio de poder
tá? Poder aqui, gente, não entendam como poder social ou físico, mas entendam como uma questão mais social de diálogo, né? De subsistência, de cuidado. É esperado, né, que adultos cuidem de crianças e adolescentes. Mas uma coisa que o Bronfenbrenner fala que é muito importante é que essa relação vá se equilibrando a ponto daquela pessoa que está em desenvolvimento, ou seja, criança e adolescente, né, ocupe e fique no mesmo lugar dos adultos. Eu vou dar um exemplo que fica mais fácil entender. A negociação sobre o uso de internet. Eu não consigo negociar uso de internet com uma criança de 2 anos. Por quê? Porque ela não tem um desenvolvimento cognitivo que permita eu dizer assim, olha, meu filho, né, olha, a mamãe vai deixar você usar 3 minutos a internet e depois chega. Ela não vai conseguir entender porque ela não tem desenvolvimento cognitivo, ela não se desenvolveu ainda para isso, né? Agora, com um adolescente, né, de 10, 11, 12 anos, isso já vai sendo possível, esse diálogo já é possível a construção. Então, as relações familiares, elas precisam ser constituídas desses elementos para que a gente consiga proporcionar ambientes mais saudáveis para crianças e adolescentes. Então, o diálogo é extremamente importante, o afeto, o carinho, o se importar com o outro, o explicar para crianças e adolescentes porque às vezes a gente precisa tomar determinadas condutas. Isso tudo é muito importante. E aí a gente já está finalizando, pessoal, pensar aqui como a família pode ajudar, né? Primeiro que falar de sinais de alerta é muito difícil com criança e adolescente, porque eles geralmente, né, podem ter comportamentos diferentes. Alguns ficam mais agressivos quando estão sofrendo, outros ficam mais calados, mais quietos, mais trancados. O importante é que a gente conheça, né, as crianças e adolescentes que estão sob nossos cuidados e perceba principalmente diferenças de comportamento. E se a gente achar que alguma coisa não está bem, a gente precisa perguntar, né? A gente, por muito tempo, achou que falar de comportamentos suicidas estimulava o ato. E hoje a gente sabe que não, que a gente, inclusive, tem esse mês para lembrar que durante todo o ano a gente precisa falar sobre suicídio, sobre comportamento suicida, sobre violência autoprovocada, né? Mostrar-se presente, que tem muito a ver com aquela questão da reciprocidade, do afeto que eu falei anteriormente, ouvir com atenção, não banalizar sofrimentos, né? A gente às vezes tem escutas tá no senso comum, né, gente? Assim, o quanto que, isso não é nada, né? Se cortou, mas fez só um cortinho, isso é moda adolescente. Gente, mesmo que e existe essa questão, né, do copiar o comportamento, mas mesmo que isso exista, percebam por que um adolescente precisa copiar um outro para ser visto, para ser olhado. São coisas que a gente precisa ir pensando, né? Ser proativo, então questionar necessidades, sentimentos, desejo, esperança ou não, né? Tentar se aproximar dessas conversas quando a gente perceber que algo não está bem e no dia a dia, né? Que a gente possa ter essa proximidade com crianças e adolescentes. Tomar decisões se perceber riscos eminentes. E aí, nesse sentido, eu trago uma questão muito importante que às vezes as famílias não conseguem fazer, às vezes precisam de ajuda profissional para isso, mas é importante que a família olhe com cuidado, né? Primeiro, entender o significado e a função de um determinado comportamento. Por que eu digo isso, gente? A gente falou aqui, ao longo do tempo, né, de duas coisas que são um pouco diferentes, que é, por exemplo, uma automutilação, que é uma violência autoinfligida também, mas ela não tem função, ela não tem ideia suicida. E a gente falou de suicídio. A principal diferença entre os dois está no significado. Por quê? Com a autolesão, a automutilação, é uma forma da criança ou do adolescente lidar com uma dificuldade da vida.
pode avançar para uma situação de suicídio, mas nesse momento é para lidar com uma situação da vida, né? Claro que é um fator de risco, se a gente não cuidar, isso pode evoluir. Ideação ou comportamento suicida é um desejo de morte, né? É um desejo de não estar mais aqui, não é lidar com alguma situação difícil da vida, é não estar mais aqui. Então, primeiro, essas diferenciações, elas são importantes, às vezes, para a família é difícil perceber, mas para os profissionais isso é importante até para pensar em intervenções, e apesar da família às vezes não conseguir perceber essa especificidade, ela pode nos ajudar a compreender isso. Então, é importante conversar sobre essas questões quando a gente percebe uma situação de sofrimento, né? E entender que existem riscos diferentes, tá? Nos comportamentos suicidas, né? Então, existe leve, moderado e grave. Leve é um desejo de morte, mas não tem plano e não teve tentativas anteriores. E a pessoa, quando você se propõe a conversar, ela está aberta a aceitar ajuda. Risco moderado é quando se existem planos, mas ainda existe o aceite de ajuda. E aí, um risco grave que a gente precisa intervir imediatamente é quando há planos de preparação, quando tem fatores de risco, aqueles que eu falei lá atrás, às vezes conflitos nas escolas, conflitos nas familiares, né? E a pessoa não aceita ajuda e pode já ter tentado suicídio antes. Nesse caso, a gente tem intervenção imediata. O que seria essa intervenção imediata para as famílias? Acionar o SAMU, porque isso daqui é considerado um risco grave, tá? Então, são diferenciações que a gente precisa ter, porque elas modificam a forma que a gente vai agir. E aí, pessoal, falamos bastante, esse é o último slide, então já estamos acabando para a gente conversar um pouco mais, se vocês quiserem. Além da gente orientar a família para que ela possa ajudar crianças e adolescentes, a gente também precisa ajudar as famílias, né? Então, uma primeira coisa é não focar em apenas uma pessoa para apoio, para suporte, né? Em situações aí de sofrimento. Não buscar culpados, às vezes a gente mesmo como profissional busca, às vezes nós familiares buscamos, mas por que será que tá assim? Mas o que aconteceu? Será porque alguém brigou com ele em determinado momento, né? De quem que é a culpa? Isso não leva a nada, isso não traz melhorias, não funciona, né? Ter uma rede de apoio, né? Então, a gente constituindo, né, pessoas, serviços que a gente possa buscar em situações, né, difíceis. Então, a gente ter isso bem mapeado. Eu gosto muito de trabalhar no concreto, né, gente? Às vezes, enfermeira tem disso assim, né? Então, de escrever para as famílias, né? A gente faz um mapinha, olha, na situação difícil, quando você não está conseguindo enxergar nada, olha para esse mapa de rede de apoio. Veja quem você pode contar, ligar, conversar, né, se apoiar. Então, e nesse sentido da criação e manutenção de laços afetivos é muito importante, né? E muitas vezes as famílias, por vivenciar esses sentimentos tão variados, é importante, né, compartilhar isso. Então, também ter locais de escuta, também, né, ser cuidada, ser ouvida, né? A gente tem isso no Brasil ainda é bem pouco presente, mas até mesmo em situações de pessoas que testemunham violências, né? Às vezes levam marcas, sentimentos que precisam ser trabalhados para que isso não tenha também um impacto na vida. E aí eu sempre trago, né, um órgão que é muito antigo, mas que a gente tem olhado com mais cuidado para ele nos últimos anos, que é o CVV. Então, um órgão que funciona por meio de voluntários, 24 horas, todos os dias da semana, que é possível falar por ligação ou por mensagem, né? Então, que é o CVV 188. Nunca é demais a gente falar dele, né? E em alguns momentos a gente pode acioná-lo para poder se tranquilizar, para poder desabafar. Quando a gente fala, a gente sabe que a elaboração dos conteúdos, né, do que às vezes está mobilizando soa diferente, né? Então, todos esses cuidados. E aí, gente, para finalizar, né, uma conversa que não é tão agradável, mas que é tão necessária, né?
Eu trouxe um trecho, né, de um poema aí da Cora Coralina, que eu não sei se todo mundo sabe, mas ela começou a escrever na adolescência, e ela só publicou depois, mais velha, né, ela viveu num período que a questão para as mulheres ainda não melhorou muito, mas a gente conseguiu caminhar bastante e precisamos se manter assim, né, nem um passo atrás, mas ela fala assim nesse poema, né, não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Muito obrigada, deixo aí o meu e-mail e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho. As referências que eu uso. Muito obrigada. Agora a gente... Sem palavras, Jenny. Né? Conteúdo, a forma, a temática, né? O cuidado e o carinho com cada detalhe que você nos proporcionou nesse final de tarde. Até a Mariana aqui está comentando, né? Um conteúdo de fácil entendimento, de fácil acesso, possivelmente aos diversos públicos que estão nos acompanhando, nossos pacientes, famílias, profissionais de diversas áreas. Eu gostaria de ver de vocês, pessoal que está acompanhando a live, se tem algum questionamento, algumas perguntas. Eu fiz um apanhadinho aqui de algumas pontuações que eu achei muito importante que você trouxe, talvez para a gente finalizar o nosso encontro. E mais, assim, na verdade, como mediadora, mais me tocou da importância dessa temática, até pelo nosso próprio serviço, né, de cuidado em saúde mental para a infância e adolescência. E aí eu queria ver de vocês, do pessoal, se alguém tem alguma pergunta, para a gente poder passar, aproveitar a oportunidade da Diene aqui conosco, a Josi também nos assessorando. Não sei se eu dou um adendo, um aguardo aqui, em relação às perguntas. Não sei se eu posso ir comentando sobre algumas coisas que eu fui percebendo, assim, de tamanha... que mais me tocou, na verdade, né, de estar nesse papel de observar os conteúdos que você trouxe. A Cris Mileto, tema muito bem abordado, parabéns. A Alexandra Lê, nossa psicóloga aqui do CAPS, muito bom, claro, objetiva. Thali está aqui também. Fernanda Maranho, que excelente, de parabéns. Elza Santos, muito bom. Temos pessoas de outras cidades, pelo que eu estou percebendo aqui, né? Não só. O Renato elogiar a interpretação. Graças a isso foi possível entender esse importante tema. Thali, sensacional. Mirela Pupim. Mariana Franquin, parabéns. Giovana, temos alguns conhecidos aqui conosco. Gabriele Santos, Daia, Live Massa, Giovanniele. Salve, rapaziada! Como vocês estão? Faz tempo que não vejo postagem do CAPS. Grande abraço. Ó, Jean, teremos várias oportunidades durante esse mês, com temáticas bem bacanas. Muita saudade de vocês. Então, assim, eu acho que eu posso ir fazendo alguma amarração das coisas que eu pontuei aqui, e a gente vai aguardando para a Mari me assessorar. Pode ser? Eu acho que quando você começou, né, a primeira coisa que eu pensei, assim, que é falar sobre essa temática, né, em que campo a gente está caminhando, né, assim. Falar sobre isso, as diferenças entre falar sobre com uma criança e um adolescente, diferenciar essa questão do adulto, ela é muito importante. Pensarmos que a criança é um ser em desenvolvimento
e, ao mesmo tempo, em sofrimento, né? Então, assim, qual que é o papel social, né, nos últimos tempos da criança, enquanto o ECA 1988, aí, com os seus direitos, né, quanto ao protagonismo da criança e do adolescente em relação, assim, à sua vida, ao seu protagonismo, à sua expressão de vida no mundo, né? O quanto, durante muito tempo, a gente, enquanto ser adulto, principalmente enquanto família, né, enquanto sociedade em si, temos muito realmente essa imagem da criança, da pureza. Travou um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Desculpa, eu caí e voltei. Perdão. Então, quanto o que é o protagonismo da criança e também da sua possibilidade de ser em sofrimento, de expressar isso, né? As taxas, né? Uma coisa que fiquei em alerta aqui, que é as notícias que mobilizam, mas poucos espaços para falar, além da subnotificação, né? Que assim, não possibilitaria, né? Não possibilita ações preventivas, né? E oportunidades para o cuidado e escuta, que eu acho que isso é muito marcante. E isso é marcante, na verdade, em todos os espaços. Eu tenho a sensação que, assim, só é permitido falar sobre sofrimento, sobre dor, sobre saúde mental nos espaços de saúde ou dentro de um CAPS, dentro de uma unidade básica de saúde, né? O quanto, assim, a gente tem que vivenciar e falar sobre nos ambientes de casa, entre os pares, entre os colegas, entre a família, entre a escola, entre os espaços de esporte, né? Entre todos os cenários e contextos de vida, né, da criança, né, e do adolescente, né. E essa situação também, que é o alto índice de automutilação a partir dos 10 anos de idade, né. Então, assim, o olhar da criança, eu volto a falar, no mundo enquanto protagonista, né, de seus sentimentos, que acaba colocando o lugar da família, né, em estar atento a isso, né. Porque falar sobre isso, olhar ou imaginar que uma criança, ou que os nossos filhos, os nossos sobrinhos, alguém perto da gente, esteja realmente num momento especial de sua vida, né, estudando, fazendo, assim, não tendo tantas responsabilidades, né, quanto um adulto tem, né, como que, vamos dizer assim, banalizamos muitas vezes esse sofrimento, né, como frescura, como uma fase, como um momento, né? Sim, talvez como um momento, né? Desenvolvimento, né? Não sei se temos mais perguntas. Jana, é interessante, né? Acho que só comentando o quanto que até as notificações são caladas, né? Então, até quanto a gente ainda tem dificuldades de acessar dados, né? De ver realmente como as situações estão, né? A gente teve uma legislação lançada recente sobre, né, a obrigatoriedade, né, de notificações, e é claro, gente, não acho que a notificação é o que vai resolver o problema, mas ela vai tornar visível, e a partir disso a gente consegue pensar políticas mais efetivas, né, para essas situações, né, então a gente realmente vivencia, né, essa questão de silenciamento da dor, né? E eu também acho, Jana, que em alguns serviços de saúde também não é possível falar de saúde mental, sabe?
Eu, particularmente, acho que a gente precisa repensar formações, a gente fragmenta muito, isso é saúde física, isso é saúde mental, e a gente precisa voltar para esse olhar, né, de lógica integral de ser, a gente é assim, né, da mesma forma que eu, como enfermeira, sou muito capacitada para fazer um exame físico, eu preciso ser para fazer um exame psíquico, mental, seja como eu vou chamar, a depender do autor que eu siga, mas eu preciso, né, enquanto profissional generalista, ter esses domínios, né, porque é algo que está muito, quando a gente fala da infância e adolescência, até na UFSCar, eu discuto muito com as minhas colegas professoras que também acreditam muito na importância desse olhar e a gente garante que na disciplina tem um momento para tratar dessas questões, porque a gente quer formar profissionais sensíveis a isso, né? Hoje eu ainda relatei para alguns que eu vivenciei uma situação em Campinas que me mobilizou para o resto da vida, né? A gente no CAPS, um dia, acolheu um adolescente, já era acompanhado no CAPS, e ele não conseguia ter entrada no serviço de saúde, ele né, tem o transtorno do espectro autista, e ele chegou com 20 mil de plaquetas por uma situação de dengue, então o normal é 150 mil, né? E aí, nessa situação, assim, com o risco de ter uma hemorragia gravíssima, ele não conseguia ser atendido nos serviços de saúde porque as pessoas não sabiam, né, manejar. Então, da importância, né, do olhar integral. A gente não pode mais, né? Inclusive, quando a gente fala de infância e adolescência, prevalentemente, né? Se a gente olhar só para dados epidemiológicos, a gente já sabe no que a gente tem que focar. Justamente, e assim, e focar também numa outra questão, que assim, nós somos adultos hoje, fomos crianças ontem, né? O que a gente puder ajudar, enquanto rede, não digo enquanto capas, mas enquanto toda a estrutura, a poder perceber isso, enxergar isso, enquanto ações de... A vivência, igual você falou, da escola, dos grupos. Então, assim, a maior vivência da criança, realmente, do ser em desenvolvimento, enquanto habilidades, papéis ocupacionais, é o filho, é a família, o amigo, e na escola, né, o estudante. E metade do dia, praticamente, ele fica na escola e a outra parte em família, né? E, assim, a responsabilidade, igual você colocou, né, como o Bronfenbrenner, né, as relações familiares, né? Queria pontuar também que você trouxe o afeto, a reciprocidade e o equilíbrio de poder, né? Assim, achei bárbaro. Fazia tempo que eu não ouvia sobre essas temáticas enquanto modelo ecológico, né? Sobre esses 3 aspectos, assim, para a temática de hoje, assim, na delicadeza de falar sobre isso, né? E uma outra coisa que a gente fala, né, o ser em desenvolvimento a criança, é que você trouxe das negociações, pactuações também, né, que é respeitar o desenvolvimento neuropsicomotor e socioemocional que esse sujeito se encontra, que essa criança ou adolescente se encontra. Porque vai de encontro também sobre o que você finalizou, sobre o significado e a função e o risco, né? Enquanto leve, enquanto moderado, enquanto grave, muitas vezes que chega para a gente, né? E que isso perpassa, né? Aquilo que ontem foi leve, amanhã ele passa pela gravidade muito, muito facilmente. E não necessariamente em um momento da vida desse sujeito. E não necessariamente uma única vez, né? E assim, a criança, como é um ser saudável, né? Você falando do autista agora me pegou uma questão, que é a saúde só quando está doente, né? A criança e o adolescente enquanto saudável, né? Pensando que a gente poderia olhar para a integralidade dele, né? Pensando na saúde socioemocional, física e tudo mais, né? Pouco adere, ou pouco entra em conta, por exemplo, na rede básica de saúde, ou pouco frequenta, tem menor frequência, às vezes tem muitos casos que às vezes chegam para nós e que nunca acessaram a unidade básica de saúde, por exemplo, não tiveram acesso à saúde ou uma oportunidade de escuta. Então, essa é a importância da família, realmente. A Bruna Rangel está falando aqui, ela é terapeuta ocupacional da Rede Básica de Saúde, aqui de São Carlos, ela também vai fazer uma live com a gente futuramente, né, Bruna? Ela colocou aqui que a Solange Azoni falou o seguinte: eu tive uma colega de classe na escola que ela tem depressão e se mutilava todo o braço.
era sempre cortado. A Bruna Rangel, terapeuta ocupacional, trouxe que isso mesmo, assim, ela sente essa dificuldade na pele. Esse entendimento de que você trouxe, de que a saúde mental é só, por exemplo, da terapia ocupacional, ou de psicólogo, ou de profissionais da área de saúde mental, né? Quando você pontua enquanto enfermeira, por exemplo, né? A saúde mental compete a todos os profissionais. Eu acho que a saúde mental ela é responsabilidade de todos nós, independente de ser profissional ou não, porque a gente pensando na família, né, com a temática de hoje, o significado da consanguinidade ou não, o papel dessa família, eu acho que as relações que a criança desenvolve, né, fora, quanto o sentimento de pertença, ou quem ela vai escolher como alguém para começar a falar sobre isso, é de extrema importância, né, eu acho que, da minha parte, para finalizar um pouco, eu acho que foi essas partes mais que eu achei importantes, não sei se teria mais perguntas, a gente já está dando há 1 hora já de live, né? Nossa, foi tão rápido. Eu posso só comentar isso que a Solange falou. É muito comum, Solange, 90% das pessoas que tentam suicídio ou morrem por suicídio, elas têm outros fatores associados e geralmente, né, são situações preveníveis, do sentido se tiver uma percepção, identificação precoce, né? Então, é muito comum estar presente nesses níveis de sofrimento quando se tem, né, situações de suicídio, né? Então é importante olhar para isso também, do quanto que é algo prevenível que a gente pode intervir, né? Então acho que isso é legal de se falar sempre, né? Você trouxe um momento que a gente está vivenciando enquanto o momento digital, a computador, e a Luísa Riane está fazendo um comentário aqui, ó. Muito importante pensar em como a família pode agir, principalmente agora, em que as crianças e adolescentes estão quase exclusivamente dentro de casa. Foi excelente, dentro de casa e dentro desse mundo digital, né, que está nos possibilitando esse encontro de hoje, não é mesmo? O acesso à escola, informações importantes e as outras informações soltas por aí, né? Assim, as relações de aproximação dessa forma, né? As vantagens e desvantagens, realmente, desses encontros, né? Desse poder, na verdade, que as crianças e adolescentes usufruem, né? Nessa geração que é o que você falou, realmente, não tem como parar ou deixar de vencer. O caminho é o diálogo, né, Jana? Acho que é isso que a gente tenta trabalhar. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil. Ainda não tenho experiência como mãe, mas eu imagino que não seja, né? Mas o diálogo é o melhor caminho. Existe um site, chama SaferNet. Eu não consigo escrever aqui, mas para as famílias é muito interessante. Ele tem ideias muito legais, assim, de como fazer esses combinados, esses contratos de uso de internet, né? De alguns cuidados para manter esse uso mais seguro das redes sociais, virtuais. Então, vale a pena explorar lá, né? Acho que esse é um tema importante mesmo para esse momento, para quando a gente fala de infância e adolescência, né? Como se escreve, se você puder soletrar, por gentileza? S-A-S-A FERNET. FR? Eu tô pondo aqui no privado, se você conseguir copiar, eu não sei porque eu não consigo entrar no outro. S de sapo. S de sapo, A de amor, F de faca, E de escola, R de rato, net. SaferNet. Uhum. Vou colocar aqui para o pessoal no comentário, só um momentinho. SaferNet. A Ana Cláudia já compartilhou até o Oi, Ana! Ai, Ana, que saudade! Perfeito. Aqui, newsafernet.org.br. É esse, né, Di? Perfeito, Perfeito. Olha,
Foi maravilhoso a tarde de hoje. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Infelizmente, a gente tem que finalizar. Passou tão rápido, foi tão gostoso. Eu queria agradecer por toda essa tarde, todas essas informações. Se vocês tiverem alguma necessidade de mais informações, a gente, enquanto CAPES, enquanto Juvenil, nós temos o nosso WhatsApp também, se puder facilitar vocês, que é o 3374-1437, caso vocês tenham interesse em mandar alguma mensagem depois, né, Di? A Gi também tem um acesso, ou a gente pode passar depois a sua disponibilidade pelo próprio Face ou pelo nosso WhatsApp, né? E agradecer a todos que participaram, a você, a Josi, no dia de hoje. E vou aproveitar, então, para poder estar finalizando o nosso encontro de hoje. A Solange está falando, só para finalizar, que esse tema deveria ser falado muito nas escolas, que é um pouco que a gente trouxe, né? E nas redes sociais para as famílias. Eu acho que a ideia é essa, viu, Solange? Conseguir trazer essas propostas da live, né? O que, de certa forma, essa pandemia tem trazido para a gente de espaços positivos, né? E já deixar, então, para finalizar, que eu espero vocês na próxima live, que vai ser no dia 14, às 14 horas, com a psiquiatra Marília Pessalho, sobre o tema o tratamento das pessoas acometidas pela ideação suicida. Eu acho que deixo as palavras para finalizar, Di, em agradecimento a todos nós da equipe, agradecimento a você, Josi, por tudo. Um abraço, beijos e até mais. Agradeço também, um abraço a todos, todas, foi muito bom estar aqui com vocês. Josi, obrigada por tornar esse conhecimento acessível, viu? Muito importante.